O que significa estar em Cristo? A Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5:17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Na Bíblia Viva, por exemplo, essa passagem diz de uma maneira maravilhosa também a respeito de uma vida em Cristo Jesus. Portanto, existem várias versões que dão ênfase a essa transformação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, isso tudo se fez novo. Nos escritos do apóstolo Paulo, tem pelo menos 169 vezes a expressão em Cristo. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Também na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, está escrito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo 10. Interessante que verdadeiramente a palavra de Deus enfatiza bastante isso. O que é estar em Cristo? É uma pergunta. O que é estar em Cristo? Responde o apóstolo Paulo: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eles que se fizeram novas. Eu até comentei que anteriormente, que na Bíblia Viva, parafraseada, né, este passo sagrado, ou seja, esse texto diz o seguinte: quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Essa pessoa ela se torna nova por dentro porque ela está em Cristo, já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Como diz Augusto Gotardello, em um certo artigo que ele escreveu na Ultimata, em julho de 1986, ele diz algo aqui interessante, que o ladrão de ontem é o varão honesto de hoje. O mentiroso do passado é o homem veraz do presente. A criatura egocêntrica da véspera é a pessoa altruísta de hoje. O homem escravo das obras da carne, em suma, para ser o homem libertado pelo Espírito de Deus. Interessante que também Paulo, ele nos mostra a importância de estar em Cristo. É muito mais além do que simplesmente ser circuncidado, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Gálatas 6,15. Circuncisão era uma espécie de uma microcirurgia que se fazia no órgão genital da criança do sexo masculino ao 8º dia. Era uma aliança que começou, Deus estabeleceu com Abraão, foi ratificada, confirmada na lei. Mas Paulo diz que é muito mais importante é ser uma nova criatura. Não é simplesmente se batizar, por exemplo, nós cristãos, em um tanque batismal ou em um rio, mas realmente é ser uma nova criatura. Se Jesus é a luz do mundo, nós somos transformados, transportados, digo, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transportou. Jesus é a luz. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Estar nele é matar a fome da alma. Cristo é a paz. Portanto, esteja em Cristo. Deus formou o homem, o pecado o deforma, a escola o informa, mas só Jesus o transforma. Estar em Cristo é ser nova criatura. E, portanto, eis o convite de Deus para a sua vida. Você que, de repente, ainda não está em Cristo. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.